Correto? Então eu sou a professora Suzana, tá? Eu vou acompanhar vocês nessa tarde de hoje. Fico muito feliz por ver uns rostinhos tão novos aqui, né? Isso é muito legal também, porque a administração pública tem essa discrepância, né? Desde o mais experiente até o mais novinho, e é um tal de conflitos dentro da administração, né? Muitas vezes, e nós temos que alinhar o que é o certo, o que é errado, para que a administração pública não pare, certo? Então eu sou a professora Suzana, eu venho lá do município de Bocaíba do Sul, assim como vocês, são servidores públicos, a professora era também, tá? Mas eu brinco assim, eu preferi ter paz do que razão. E aí eu virei professora, brincadeiras à parte, tá? Eu não sou mais servidora pública, porém continuo sendo uma apaixonada por administração pública. Vejo que a administração pública está mudando e muito, né? Se vocês perguntarem aí para os pais de vocês, eles vão falar, não tinha essa coisa chamada portal da transparência, né? Se nós fizéssemos algo, tinha que ir lá na prefeitura para pegar aquele monte de papel e nós verificarmos. Hoje não, com um clique, nós conseguimos acabar com a administração ou melhorar, né? Então, muita coisa mudou, tá? Então, a professora sempre deixa aqui o contato, caso vocês tenham alguma dúvida. Caso vocês queiram formalizar alguma dúvida também, pode mandar aqui para as meninas da Uni, que elas vão reportar para nós. Mas o importante, pessoas, é que vocês gostem do curso. Tá? Isso é muito importante, que vocês tirem as dúvidas que vocês têm, que não são nenhuma nem duas, né? São muitas. Então pode reportar, que se nós não soubermos, nós pedimos ajuda. O ideal é que vocês saiam melhores do que vocês entraram aqui no curso, correto? Então vocês vamos voltar lá. Como que é o nome da professora? Ah, muito bem, né? Suzana, show. Sabe que eu escuto meu nome o dia inteirinho, né? Eu tenho uma filhinha de 4 anos e ela fica, mamãe Suzana, mamãe Suzana. Ah, então eu escuto direto, certo? Eu quero fazer uma experiência com vocês, tá? Da seguinte maneira. O pessoal de casa a gente não vai escutar, mas pode fazer também. Eu vou contar até 3, tá? E vocês vão falar o nome de vocês todos juntos. Vamos fazer lá um teste. O DVD fica bem legal. Vamos lá. 1, 2, 3. Mais ou menos, né? O primeiro ensaio ficou mais ou menos. Vamos lá de novo. 1, 2, 3. Nossa, professora, entendeu? Não, não entendi nada. Professora, para que isso? Gente, isso aqui é o reflexo da administração pública, não é? É uma bagunça. É um tal que tem que fazer a tal da LGPD, a carta de serviço, coloca no portal, tira do portal, não pode, o promotor mandou. É uma coisa que ninguém mais entende. E muitas vezes nós precisamos sair um pouquinho da nossa zona de conforto e tentar entender o que é essa administração pública. Eu acredito que vocês lá no município tem dias que vocês falam assim, gente do céu, não vou mais para esse lugar não vou, né? Porque é muita informação que chega, o Tribunal de Contas cobrando, quando não é o promotor de justiça cobrando, né? Tem muita essa cobrança e muitas vezes vocês precisam parar e entender o que pode e o que não pode. E vocês estão num curso muito promissor, que é a transparência pública. A transparência pública é algo assim que ela evoluiu e muito, tá? Tudo que nós queremos tem que estar no portal da transparência, correto? Todas as informações, seja uma licitação, quer seja um olerite, né? Tem que estar lá no nosso portal. E é com esse intuito que a professora traz, tá? Uma linguagem mais prática. Vou abrir várias ferramentas para vocês aqui identificarem algumas situações dos municípios também, verificar o ranking que vocês estão hoje na transparência, não somente no Paraná, mas como a nível nacional. Então isso é muito importante, porque às vezes nós achamos que estamos no topo, mas às vezes nós não estamos e tem coisinhas pequenininhas que nós precisamos melhorar, correto? Aqui no nosso curso nós temos os 3 Cs. Já ouviram falar dos 3 Cs? O pessoal de casa acompanhe bem. Já ou não? 3 Cs. É para quem está assistindo, tá? E vocês vão se auto-rever depois lá no YouTube. Que é o curta, compartilhe e comente, tá? Então depois que vocês entrarem lá no YouTube, vocês fazem isso, tá? Compartilha aí, porque às vezes vocês veem no curso, né? A pessoa chega lá e fala assim, olha, gestor, temos que mudar isso, aquilo e aquilo. Aí a pessoa fala, bobeira. Não, tudo que vocês aprendem nesses cursos aí não vai ajudar em nada, tudo bobeira. Aí você manda o link, tá?
de tudo que nós falamos, aí eles vão verificar que precisa mudar, porque tem um ditado que diz assim, santo de casa não faz, tô certo ou tô errada? Santo de casa não faz milagre. Então, chega lá em casa, entra no YouTube, curta, compartilhe e comente, tá? Isso é muito importante, correto? Mas agora é a apresentação de vocês, tá? Eu não acho certo só o professor vir aqui na frente com o microfone, correto? Correto? Não, né? A professora não vai judiar desse jeito, né? Desse jeito, assim. Calma. No decorrer do curso nós teremos algumas surpresas. O pessoal de casa também nos mandem da onde vocês estão nos assistindo, o município. Manda aqui para a gente ler aqui ao vivo, né? E entender quais são os outros municípios que estão nos acompanhando. Eu quero saber o seguinte, tá? Deixando vocês muito quietinhos por enquanto. O nome de vocês, certo? A função de vocês e qual a maior dificuldade que vocês encontram no município hoje, correto? Eu não vou começar pelas mulheres hoje, tá? Vou deixar você pensar um pouquinho. Vamos começar por aqui. Diga lá. Você faz tudo? Muito bem. Veja só. É do setor de compras, correto? Compras tem alguma coisa a ver com transparência? Não. Tem sim. Eu vou dizer a única palavra, tá? Tem tudo a ver com transparência pública. A professora, no decorrer do curso, vai trazer algumas ferramentas, tá? E não tenho vergonha de falar assim, professora, não entendi. Vamos de novo. Nós estamos aqui para mostrar na prática para vocês, correto? A professora tem uma planilhinha, que inclusive os tribunais de contas desenvolveram, e eles apontam tudo o que precisa estar no portal da transparência. Então, lá no Compras, você vai ter que olhar, né? Se não tem tu, vai tu mesmo. É assim que funciona na administração pública, né? Não podemos deixar o serviço parar. O ideal é que tivesse alguém que fizesse a alimentação no portal, por quê? Quando é Câmara, muito bem, né? A demanda é menor, tal. Mas quando é município, a demanda é muito grande. E aí não tem tempo. Aí quando vê o promotor está pedindo, eu queria um processo na íntegra, não tem. Mas nós vamos tentando identificar todas essas situações. E gosta do que você faz? É legal, tá? Mas eu gosto, tá? Eu gosto. Aqui. Olha. RH tem a ver com transparência? Tudo. Tudo. Ai, mas não apareceu lá o salário que eu recebi. Tem que estar lá no portal, tá? Nós vamos ver o que pode e o que não pode na discriminação dos salários, dos vencimentos dos servidores, né? Porque um diz que pode, outro diz que não pode. Então, tudo isso nós vamos aprendendo. Bacana. Gosta do que faz, Everson? Ederson, perdão. A gente faz, né? Os boletos são maiores, né? Legal, seja muito bem-vindo. Aqui. Uhum. Vai. Gente, que legal. Secretária de administração. Olha que bacana. Então agora são três ouvindo a mesma coisa. E quando nós temos um secretário junto, tá? Eu quero fazer essa ênfase muito importante. O secretário hoje é o coordenador, né? Ele que movimenta lá as ações dentro de uma secretaria. Isso é muito importante porque ela está ouvindo e ela vai chegar junto no município e saber como cobrar de acordo com a legislação. Isso é perfeito. Então, é muito legal, Viviane, que bom que você está aqui, de verdade, a professora fica muito feliz, tá? Porque é a força que os servidores esperam. Seja muito bem-vindo.
Aqui. Olha, olha só que bacana. Aqui. Olha, olha só que legal. Movimentam bastante lá o portal da transparência? Tá, muito bem. Mas nós vamos elencando e vai ver que todo mundo aí é a mesma engrenagem. Na concepção de vocês, tá? É portal da transparência. O que um portal da transparência precisa ter? Qual que é a primeira questão? Vou brincar da brincadeira da forca com vocês, tá? Começa com V e termina com E. Ah, o professor já se perdeu aqui, é grande. O que um portal precisa ter? Quando vocês... Quase lá, Viviane. Quase. Tudo isso, mas tem uma coisinha ainda melhor. Vocês já tiveram... Fala de novo. Visibilidade. Isso mesmo, tá? Visibilidade. É a primeira questão que o nosso portal da transparência precisa ter. Visibilidade. Gente, vocês já tiveram o prazer de entrar em algum site do município e procurar alguma coisa? É bom ou é ruim? É bom ou ruim, Viviane? Gente, o primeiro termo é isso aqui. Eu preciso entrar no portal da transparência e ter uma linguagem simples. Uma interface simples. Porque às vezes você entra na aba, da aba, e quando chega lá, error. É assim que diz a mensagem, né? Error. Não tem nada. Então é melhor nós termos um portal simples do que nós termos algo muito complexo e não ter informação nenhuma. Vamos pegar aqui, por exemplo, Nova Aliança. Tem 2 portais, né? E aí? Daí o cidadão liga lá brigando, com razão. Ah, mas procura, tem 2 já. Não é 2, é um bem feito. Vejam só, a transparência, ela vem lá desde a Constituição Federal, certo? De quando que é a Constituição Federal? Isso mesmo, olha só, pontinho para você. 1998. Então, um dos princípios da administração pública é a publicidade, certo? Então, não tem essa de falar assim, ah, eu não gosto. Tem prefeito que diz assim, não coloca isso lá não. Deixa esse processo de licitação escondidinho, né? O que acontece? Só lá em outro país, né? Não, bota esse não. Precisa ter. Se é constitucional, eu preciso cumprir. Então, nós já começamos pelo seguinte pressuposto. Se tem o princípio da publicidade, eu não posso fugir. Nós temos que cumprir. E vejam só, quando que surgiu a lei da transparência, vocês sabem? Já ouviram falar? Ó, rapidão, ó. Viram ou não viram? Professora judia, né? Só falar uma frasezinha para vocês, tá? Comece onde você está. Use o que você tem e faça o que você pode. Não é porque nós somos servidores públicos, que nós ganhamos um rio de dinheiro, né? Que não precisa ser feito. Pelo contrário, o servidor público trabalha e trabalha bastante. Acho que vocês já tiveram o desprazer de contar que vocês são servidores públicos, né? E as pessoas falarem assim, faz nada, né? Já ouviram? Ouviram, né? Olha lá no portal da transparência, a carga horária minha lá, 40 horas. Faz sim, tá? Então, guardem isso. Tudo que vocês precisam fazer tem que ser bem feito. Não importa as ferramentas que eu tenho, eu preciso fazer. Se a minha dificuldade é colocar todos os processos de licitação na íntegra, que eu coloque pelo menos os principais.
Por que não, Viviane, de repente contratar um estagiário para ajudar? Pode, professora? Pode sim. Você não vai fugir da função, mas você pode sim designar que ele coloque todos os processos de licitação. Nossa, tirou toda essa responsabilidade? Tirou. Mas aí precisa capacitar esse estagiário, porque não é qualquer coisa que vai no portal da transparência. Quer ver uma coisinha que acontece lá? O pessoal gosta de rabiscar os processos, não gosta? Encaminhar para a Viviane. Viviane não respondeu. Aguardando não sei o quê. Essas coisas não precisam estar lá, tá? Escrito a caneta ainda, não precisa. Então, orientar que as pessoas saibam o que elas estão colocando no portal da transparência é muito importante. Então, pode ter alguém para ajudar? Deve. Deve, porque senão vai vir uma cobrança e aí nós vamos ter que colocar tudo que eles estão pedindo no portal da transparência, correto? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho da LAI, que é a Lei de Acesso à Informação, né? A Lei 12.527 de 2011. Professor, eu preciso decorar isso? Não, nós não precisamos decorar, mas é importante que nós saibamos do que ela se trata, porque Viviane, quando nós chegarmos lá no município e formos conversar lá com o prefeito, por exemplo, você vai chegar e falar assim, olha, prefeito, eu preciso de um estagiário que me ajude na parte ali de carregamento de informações, porque nós vimos que a lei traz isso. Aí ele vai olhar e falar assim para você, Viviane, qual é a lei? Aí nós temos que ter na ponta da língua, porque o servidor gosta, né, de perguntar, onde está escrito? Não gosta? Gosta, e se nós não soubermos, nós acabamos deixando isso em vacância, tá? Então guardem. Lei de Acesso à Informação, 12.527 de 2011. Das pessoas aqui, vocês já ouviram falar dessa lei? Já ou não? Não? Então vamos lá, a professora vai trabalhar um pouquinho ela. A Lei 12.527, guarde bem isso, tá? Ela trata o portal da transparência como um todo. O portal da transparência não é o site, tá? O site é uma coisa, o portal da transparência é outro. Então, por exemplo, quando vocês abrem lá, Prefeitura Municipal de Curitiba, abre o site, muito bonito, e no canto superior diz assim, portal da transparência, não tem? Tem uma lupinha. Então, quando nós clicamos lá e é aberto uma outra interface, isso se chama portal da transparência. Então, lá tem parte do RH, tem parte de licitação, tem parte de setores agregados à prefeitura, tem parte dos pagamentos a fornecedores, olha que bacana. Tem que ter a estrutura organizacional. Agora eu vou fazer uma pergunta para o Ederson. Ederson, quem é o Ederson? É você, né? Ederson, conte para a prof. Lá no portal da transparência, tá? Tem o organograma dos servidores? Tem? Oh, professora, precisa isso? Precisa! Ah, viu só? Tem. Mas está desatualizado. Então, nós já descobrimos o quê, secretária? Nós precisamos atualizar o nosso organograma. Nossa, que tranquilo, professora. Não é tranquilo. Se nós não tivermos um plano de cargos e salários atualizado, nós vamos ficar para trás. Né? Então, a estrutura do organograma precisa estar atualizado. Porque quando as pessoas olharem aquele monte de cargo que tem no município, eles vão lá e vão falar assim, ué, mas aqui no organograma não tem diretor de departamento. E aqui na folha mensal dos servidores está dizendo que tem um diretor de departamento recebendo. E aí? Então a lei 12.527 está dizendo para nós, olha, atualize. E isso é um dos princípios também que anda junto com a visibilidade. Eu posso ter um portal coisa mais lindo, mas se ele não estiver com uma informação atualizada, de nada adianta. Imagina, Viviane, se não é atualizado, por exemplo, os vencimentos dos servidores.
Se não é atualizado, por exemplo, as exonerações e nomeações dos servidores. Recaímos em alguma denúncia para o promotor da justiça. Quando nós temos uma comarca que tem um promotor proativo, ai, gente, o município sofre. Quando nós temos uma promotoria que às vezes não é tão proativo, ainda nós continuamos a remar, tá? Mas é importante que nós saibamos, tudo precisa estar atualizado. Quer ver um outro exemplo, já que nós estamos falando de recursos humanos? Vocês já tiveram uma curiosidade, por exemplo, vamos pegar o site agora, tá? De olhar no site o horário de funcionamento da prefeitura? Já ou não? Fizeram uma risadinha assim, ó. Tem, professora, mas não funciona. Já olharam se tem? Tem? Não tem? Ai, 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 agora deixa a professora falar, tá? De coração, mais um probleminha pra gente resolver. O site, vamos lá pro site, tá? O site, ele precisa trazer o horário de funcionamento da prefeitura, da Câmara, da autarquia, das fundações, então ele tem que trazer bonitinho, da 8 ao meio-dia, da 1h05, ou da 8h30 a meio-dia, e da 1h05, não sei como que é o horário de vocês lá, mas precisa trazer o horário, correto? Tem lá? Perfeito. Então, um dos princípios de visibilidade nós já temos. Aí a Viviane pensa assim, professora, será que tem lá? Estou curiosa para ver. De noite nós fazemos isso, tá? De noite nós fazemos. Professora, por que precisa ter o horário? Porque o cidadão precisa olhar lá e ver que horário vocês funcionam. Aí vamos lá no RH de novo? Ó como que tudo vai se casando. Olha lá, Viviane, como tudo vai casar. Tá dizendo para mim lá que é da 8 ao meio-dia e da 1h05, correto? Olha lá que horário bom, hein? Da 8 a 11. Tudo bem. Agora vamos pensar o seguinte. O nosso regime de carga horária é 8? É 7? Qual que é o nosso regime? Primeira questão. Aí o que acontece? Está lá dizendo que é da 8 ao meio-dia e da 1h05. Aí chega o cidadão uma sexta-feira lá, justo na sexta, né? Queria falar com a Viviane. Viviane já foi embora. 11h30. Já foi embora, Viviane, não volta mais hoje. Mas não está dizendo que o horário aqui é da 8 ao meio-dia e da 1h05? Criou um passivo para a administração. Hoje tem uma coisinha chamada controle social, vocês já devem ter ouvido falar, né? O que é o controle social, professor? Controle social. Controle social nada mais é que a sociedade como um todo fiscalizando as ações da administração pública. Então, se não tem o horário lá, o que ela vai fazer? Tribunal de Contas, eu não achei aqui no site de Cafelândia. Entende? Então, esse controle social é como se fosse denúncia, tá? Ela está atrelada à denúncia. Tudo que não tem no portal da transparência, ele vai para o Tribunal de Contas, ou o Ministério Público, ou o GAECO, e assim por diante. Nossa, professora, vai. Os municípios, se vocês tiverem a oportunidade, tá? Não sei se vocês já fizeram também, abrir o portal do Tribunal de Contas. Servicinho para casa, tá? Chega lá todo dia de manhã, abre. Viviane, você como secretária, isso é muito legal. Cria lá como favoritos no computador. De manhã eu abro, ou uma vez na semana. Às vezes o nome do nosso município está lá e a gente nem está vendo. É por alguma denúncia que o controle social fez. Porque não encontrou no portal da transparência. Quer ver uma coisa que cai bastante? Uma coisinha chamada nepotismo, que lá não deve ter, né? Não tem, eu sei que lá é o pessoal de casa também. Nepotismo. Mesmo sobrenome, nomeado, tal. Alguém vai lá, fulano tal, encaminha para o Tribunal de Contas, pronto, está feito o problema. Porque esse controle social, quando ele funciona, ele fiscaliza mesmo. Então, o portal da transparência, por mais que muitas vezes o gestor como um todo, ele entenda que o portal da transparência é algo ruim, não. O portal da transparência é algo bom. Ele veio para quebrar o sigilo que se tinha dentro da administração pública.
Então, se tudo que tem no portal favorece, melhor ainda. Então, dicas, tá? Visibilidade do portal, isso tem que estar funcionando. E todas as informações que tem no portal tem que estar vinculado à legislação. Ah, professora, mas nós trabalhamos lá com a... Como que é a sala do empreendedor? Precisa estar no portal? Precisa. Precisa. Tudo aquilo que nós estamos fazendo da administração para com a sociedade, precisa. Ah, tem reunião lá para os empreendedores no dia X. Preciso comunicar, professora? Sim. Porque senão as pessoas não sabem. Aí nós voltamos lá ao princípio de publicidade. Professora, mas eu avisei pelo WhatsApp. Mas não é a mesma coisa que pelo site. Audiência pública. Audiência pública é muito engraçado, né? Ninguém vai, mas tem que publicar. Preciso colocar lá no site, eu preciso imprimir um banner, colocar na minha prefeitura, por quê? Porque eu preciso dar publicidade. Quer ver um exemplo também? Secretário de Educação. Né? Vamos pegar secretário de Educação. Secretário de Educação precisa, professora, alimentar o portal? Sim! Ela precisa colocar a rota do transporte escolar. É, professora? É. Ela precisa colocar as vagas na creche. É, professora? De vagas na creche. O cardápio escolar. Eu preciso saber o que o meu filho está. Sério, professora? É, gente. É. Precisa dar essa publicidade. Nós vamos analisar mais tarde, tá? Não fiquem com essa carinha de assustados, tá? Não fiquem. Nós vamos olhar lá para vocês identificarem que não é o que a professora está falando, simplesmente é o que a lei nos traz. Então vejam só, voltando. A lei 12.527 de 2011, ela trouxe o portal como um todo. Tá? E o que é o portal como um todo? Olha lá que bacana. A transparência é um direito do cidadão. Eu, por exemplo, vocês também, vocês têm esse direito à transparência, porque vocês também são cidadãos. Então, assim como as pessoas que não trabalham na prefeitura têm esse direito, vocês também têm o direito. Só que vocês ainda têm o direito e a obrigação. Olha que bacana, né? Além de eu ter o direito, eu sou obrigada a dar publicidade àquilo que eu estou fazendo. É direito do Estado garantir essa publicidade. Então, o Estado, nós falamos como um todo, a prefeitura em si, ela precisa investir na transparência. Às vezes o problema não é nem a gestão como um todo, mas o sistema que não funciona. Às vezes o sistema não dá toda aquela publicidade que nós precisamos. Gente, o portal da transparência não é para mostrar foto de prefeito, secretário, não. É a publicidade da gestão, como um todo. Por exemplo, eu quero ver quanto que está sendo gasto com licitação. Eu preciso saber. Às vezes tem alguma licitação que está incorreta. Tá? Então, é uma obrigação nossa garantir esse direito, tá? Porque o controle social precisa. Então, a transparência é elementar para que haja o controle da qualidade das informações. E quando nós aprendemos a cuidar dessa transparência, pessoas, vocês vão olhar lá e falar, meu Deus, colocaram isso? Colocaram. Então tira de lá. Que está incorreto, refaz. Às vezes aparecem alguns errinhos de português. Aparece. Às vezes troca o nome da pessoa, alguém está assinando o nome de quem não era para assinar. O que tem de portarias erradas no portal da transparência? Às vezes a pessoa nem está na prefeitura mais, mas está lá, o nome. Tá? Às vezes o local mudou de endereço, mas está lá, o endereço antigo. Professora, precisa atualizar tudo isso? Precisa. Mudei a Secretaria de Saúde? Atualiza o endereço. Mudei a Secretaria de Administração? Muda o endereço. Mudei o Detran de local? Muda o endereço. Quer ver um probleminha que dá bastante na administração pública? Telefone. Liga e chama. E chama. Aquele telefone nem existe mais. Mas está lá no portal da transparência. E-mail. Troca de gestão é engraçado, né? Vocês já viram troca de gestão? Troca de gestão, eles mudam tudo. Né? O e-mail é a primeira coisa que muda. É um medo das pessoas entrarem no e-mail anterior, né? Aí troca o e-mail. Mas lá no portal está o e-mail antigo. Professora,
Verdade, lá não foi alterado. Quer ver um que dá problema? Ouvidoria. Deixa um e-mail desatualizado na ouvidoria. Dá problema. Então, além da visibilidade, nós precisamos atualizar em tempo real. Aí a Viviane deve estar pensando, professora, mas eu, como secretário, o que eu faço? Recomenda. Recomenda que, pelo menos na tua secretaria, as situações que envolvam você como um todo precisam estar atualizadas, porque senão isso é recorrente para você. Quer ver um exemplo de uma situação que aconteceu agora esses dias no município? Quando eu falo para vocês acompanharem aí o Tribunal de Contas, não sei se o pessoal de casa também é do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, mas é importante, né, esse acompanhamento. Teve um município que fez uma licitação para contratação de banheiros químicos. Sabe aqueles banheirinhos azuis, né? Foi lá, fez a licitação, tudo bonitinho a licitação. Só que eles esqueceram de um detalhe, tá? Eles esqueceram de fazer a ligação daquele banheiro no esgoto. Então aquele banheirinho ficou 2 meses parado lá na praça. E aí o controle social, essa figura aqui, ligou lá no tribunal assim, não queria falar nada, tá? Mas esse banheiro, ele está sendo pago e não está sendo utilizado. E o tribunal veio no secretário de administração. Pague do bolso, tá? Desembolsa aí o que foi pago porque não está sendo utilizado. Professora, que coisa mais absurda. Acontece. Tá? Então, por isso que é importante que, além das informações, elas sejam verdadeiras. Alguém falou aqui verdadeira. Tá? As informações precisam ser verídicas. Às vezes, na pressa de alimentar o portal da transparência, acaba indo coisa que não devia. Então, é melhor o feito, né? Sempre melhor fazer o bem feito do que alguma coisa na pressa e colocarmos algo que não devia. Correto? Então, população mais conhecimento é igual participação, tá? Acreditem se quiserem, mas tem pessoas que só ficam cuidando do portal da transparência, tá? Tem pessoas, a professora, por exemplo, tá? Não é que a professora seja bisbilhoteira. Mais salário? Ai, mas o Ederson ganhou 30 horas extra. Isso é bom pra você, tá? Já chego lá. A professora, por exemplo, eu gosto do portal da transparência, tá, gente? Eu sou curiosa mesmo. Sou curiosa. Mas eu sou curiosa para ver se realmente aquilo está funcionando. E até vou fazer um teste com vocês depois. É um erro no portal da transparência, um erro absurdo, tá? Que eu abro em tempo real sempre esse site, porque é um erro que eles não conseguem, não é que nem conseguem, é que eles não arrumam mesmo, tá? E o portal da transparência serve para isso, tá? Para a gente identificar os erros que tem. E eu gosto muito de olhar o portal da transparência. Gosto mesmo, tá? Tanto que hoje à noite eu vou chegar e vou olhar o de vocês lá, para ver como que está funcionando. Porque isso é muito bom. Isso é muito bom. Professora, o Ederson levantou uma questão. O pessoal gosta de ver salário? Gosta. E tem uma coisinha que eles gostam de ver também, chamado gratificação e hora extra. Se eu, Viviane, não tenho, por exemplo, controle ponto dentro da minha administração, e eu estou pagando hora extra, e alguém vai lá e faz uma denúncia, eu vou provar a hora extra como? Com o controle ponto. Não é mandar um ofício lá dizendo, Ederson, pague 40 horas extra para fulano. E o ponto? Professora, que medo. Não é para deixar com medo, simplesmente é para nós arrumarmos alguns controles. Está chegando para você? Muito bem. Está assinado? O problema é de quem está te mandando. Mas nós precisamos repassar isso ao gestor, que ele precisa ter cuidado, principalmente com o vencimento de salários. Às vezes nós estamos gastando demais com gasto de pessoal e as outras coisas estão ficando. Professora, eu preciso saber também gasto de pessoal? Preciso saber. Eu, como secretário de administração, preciso ter na ponta da língua qual é o meu gasto com o pessoal. Porque se eu tenho gasto de pessoal demais, falta em outras situações. Aí eu não consigo montar uma sala do empreendedor, não consigo arrumar um veículo que está parado. As estradas do município eu não consigo arrumar porque nós estamos investindo demais em gasto com o pessoal. Então, o gasto de pessoal, gente, é uma coisa que precisa
ter no portal da transparência e nós precisamos acompanhar também o que está sendo feito. Ederson, esses dias a professora pegou um probleminha tão bobo no portal da transparência, da seguinte maneira. Tem um ditado que diz assim, quem procura, acha. Isso é fato, né? Quem procura, acha. E aí eu peguei uns salários lá de secretários do município. Aí fui olhando, todos com o mesmo salário, mesmo desconto e tal, e chegou um lá que não tinha o desconto do imposto de renda. Falei, ué, mas o mesmo salário, o mesmo cargo, e não tem? Algum problema tinha acontecido no RH e fazia 6 meses que não aparecia o desconto de imposto de renda de um secretário. E nem ele tinha visto. Né? Ele falou, mas eu vi mesmo que estava vindo um pouquinho a mais, que não estava acontecendo o desconto. É falha do sistema, professora? É falha humana? Não sei. Mas são coisas que às vezes a gente não consegue ver. Por quê? Porque nós temos um número reduzido de pessoas. Preciso cuidar disso, professora? Preciso. O sistema precisa funcionar? Precisa também. Tá? Em tempo das informações que sejam verídicas, correto? Olha só. Ainda no quesito Lei de Acesso à Informação, não sei se vocês já tiveram curiosidade, mas também depois procurem lá no site do município. O município precisa regulamentar essa lei, tá? A Lei 12.527, ela é a nível federal, correto? Ela foi uma lei que foi criada no âmbito como um todo. O município em si precisa regulamentar essa lei para dentro do município. Então, uma das cobranças do Tribunal de Contas aqui do Estado do Paraná é que essa lei esteja lá no portal da transparência. Então, por curiosidade, depois vocês abrem lá o site e dá uma olhadinha se essa lei está regulamentada. Isso conta para um ranking de transparência da administração como um todo. Professora, não tem. É problema meu? Não é porque vocês não estão diretamente ligados a isso, mas nós, como secretários, podemos ir lá no departamento jurídico e jogar essa fumacinha. Olha, precisa regulamentar. Nós precisamos trazer isso para o município, correto? O município pode fazer isso, professora? Claro que pode, tá? A implementação da lei, ela é auto-aplicável, mas precisa de ajustes. Às vezes o município regulamenta a lei e acha que ela vai funcionar sozinha. Não. Eu preciso que as pessoas alimentem o portal da transparência. Eu estou falando isso para a contabilidade, eu estou falando isso para a controladoria interna, eu estou falando isso para a licitação. Estou falando isso como um todo. Hoje no município de vocês, como é as publicações em diário oficial? Ainda é físico ou ele já está no eletrônico? Ah, perguntinha legal essa, hein, professora? E aí? Como é? O meu lá, pelo menos é tudo físico. Físico? No diário que eu envia para eles, aí eles mandam publicar no folha jornal. Ah, tá. Gente, só estou perguntando isso porque hoje em dia a maioria dos municípios trabalham com o eletrônico, né? Algumas situações podem ser o físico, caso de leilão, algumas licitações podem ser físico, mas o eletrônico ele já é mais ágil, né? Ele é ágil porque todo mundo tem um celular hoje, não tem? Nós podemos olhar no celular. Claro que nós temos aí áreas rurais que não têm acesso à internet, talvez, né? Aí precisaria, mas não que vocês não possam usar o diário eletrônico. Se vocês quiserem guardar, tá? Tem uma Associação dos Municípios do Paraná, se vocês já ouviram falar, é um órgão, tá? Que faz publicações do município como um todo. E ela é uma ferramenta bem legal porque toda publicação que nós vamos fazer não tem como inserir fotos. Olha que coisa bacana. Não tem como colocar a foto do prefeito lá na publicação. Não, é só ato oficial. Professor, mas o prefeito gosta. Aí ele bota no Facebook lá, tá? Mas nas publicações não podem. E esse diário eletrônico da Associação dos Municípios do Paraná,
ele é um valor de contribuição, então não é um valor muito alto. Então vamos perguntar lá para o setor de compras. Setor de compras, quanto que nós estamos gastando hoje de publicações? Sabe? Secretário da administração. Às vezes vocês estão gastando um valor enorme, sendo que vocês poderiam trazer essa ferramenta para dentro do município. Olha que bacana! Não vai incorrer de gastar por publicação, porque hoje se paga, né, a essas agências por publicação, e é uma coisa mensal que vocês terão para com o município. Olha que bacana, professora! E de forma sustentável, que é o tema do momento hoje, né? Nós precisamos trabalhar com a sustentabilidade. Então, uma ideia para vocês, tá? A professora vai abrir também, Viviane, depois, para vocês olharem essa ferramenta. De repente, vocês já trabalham também, né? Mas é uma ferramenta totalmente digital, certo? Como regulamentar essa lei 12.527? Ela pode ser por decreto ou lei, tá? Quem vai fazer isso é o jurídico. E a criação do endereço eletrônico. Então, tem que estar lá a nossa lei regulamentada. E aqui é uma brincadeira, tá? Nem todo mundo é igual. Por que a professora colocou isso? Há uma prática dos municípios de sempre copiar o que o outro está fazendo. Já viram isso? Ah, me mandei a lei que eu vou adaptar. Não é errado, tá? Não é errado vocês pedirem. O problema é que, às vezes, tá? Nós pedimos uma lei e nós nem trocamos o nome do município. Aí tá lá, Cafelândia. Mas veio do município de Nova Aliança. Gente, tira isso do portal. Geralmente quem não é para ver que vê, né? Geralmente é assim que funciona. Como que eu não vi isso antes? Pois é, agora já foi, já tiraram um print, já está no município como um todo, certo? Então, nós podemos copiar de outro município? Podemos, só que nós temos que lembrar de trazer para a nossa realidade. Deixa a professora contar algo verídico, tá? Não é história de pescador. Esses dias eu estava numa sala de aula e o aluno falou assim, professora, nessa de documentos do Ctrl+C, Ctrl+V de outro município, olha o que aconteceu lá no meu município. Nós temos lá 9 vereadores, né, e um vereador tem deficiência visual, não enxerga. E chegou um projeto de lei para que os vereadores analisassem e votassem. E aí ninguém leu. E essa pessoa que tem deficiência tem alguém que ajuda. E foi a única que pegou o projeto e pediu para alguém ler. E quando a pessoa leu, mas o nome do município está errado aqui. O nome do município vizinho. E aí na hora da votação, essa pessoa falou, olha, o projeto de lei que vocês encaminharam está no nome do outro município. E aí é um taxativo, né? Olha, a pessoa que não enxerga conseguiu ver que o projeto de lei está em nome do outro município. Se torna engraçado? Gente, isso se torna feio, porque às vezes a pessoa que menos tem essa condição enxergou um erro que alguém poderia ter visto. Então, quando nós aprendemos sobre a transparência, vocês começam a ter um cuidado a mais. Será que isso está certo? Aí você começa a pedir uma opinião alheia. Isso pode? Vamos colocar? Não vamos? Licitação com certidão vencida, às vezes está lá no portal da transparência. Às vezes está. Às vezes nem tem certidão. Acontece, tá? Então, cuidar com o que é publicado, isso é muito importante. Nem todo mundo é igual, tá? O município deverá regulamentar, né? A professora já falou isso para vocês, está afirmado na própria Constituição Federal, o artigo 30 traz isso, que compete aos municípios essa regulamentação, tá? Então, ela pode legislar sobre os assuntos legais, então ela precisa trazer isso. Viviane deve estar pensando assim, professora, quanto serviço? Se você precisar de algum modelinho, tá? A professora pode disponibilizar, só me lembrem, tá? Porque eu acabo esquecendo. A professora pode disponibilizar para vocês encontrarem isso, tá? E ainda no mesmo sentido, tá? Da Lei 12.527, ela trabalha com duas vertentes, tá? Ela trabalha com a transparência ativa e a transparência passiva. E aí, o que é uma transparência ativa e uma transparência passiva? O que vocês entendem por ativo e passivo?
apresentação da prof não está. Ederson, o que é transparência ativa e passiva? Ativo é aquilo que está lá. Eu acho que passivo é o que ele sofre interferência de outro. Quase, quase. Meninos de Cafelândia, vão chegar lá reformulando o portal da transparência. Aumentar? Já peço para alguém, tá bom? E aí? Alguém aqui já recebeu aquelas cartinhas do promotor de justiça? Não? Nem quero. Nem quero, né, Ederson? Tem Eustáquio também, né? Os termos de ajuste de conduta. Vocês estão no céu, tá? Mas isso aí é para você. Todo conhecimento ainda é válido, tá? Porque um dia na administração pública nós estamos num cargo, outro dia nós estamos no outro. E quanto mais nós soubermos, menos incorrência de risco nós temos, certo? Então vejam só. Transparência ativa é aquilo que automaticamente nós estamos alimentando no portal, correto? Por exemplo, o Ederson ele não precisa ir lá e ficar inserindo servidor por servidor no portal. O sistema ele já entende que tudo que ele faz precisa estar no portal, correto? Isso se chama transparência ativa. Passiva é aquilo que alguém me pede. Olha, como que é o nome dele? Matheus. Os processos não estão na íntegra, né? E aí? Vamos colocar? Então isso alguém pede. E eu brinco assim, é melhor nós fazermos do que alguém pedir para nós. Correto? Então essa também é uma discrepância que a lei nos traz. O ativo e o passivo. Aquilo que eu faço sem alguém me pedir e tem as situações que alguém pede. Correto? Quer ver uma coisinha que cai bastante também no portal, não no portal da transparência, mas como um acesso à informação, é a escala de médicos no município. Raramente nós encontramos isso no sítio oficial do município. Professora, precisa? Precisa. Professora, mas daí acontece em um município pequeno, tá? Dos 5 dias, às vezes tem um médico que é aquele que a população gosta, né? Na quarta-feira, todo mundo vai fazer consulta com aquele médico porque ele é bom. Aí o hospital fica, né? Precisa, tá? Escala de médicos é algo que precisa e muito. O tribunal ele quer ver se realmente aquelas contratações, geralmente tem no município, né? As contratações de médicos estão sendo cumpridas. E por curiosidade, tá? Entrem lá no site, a hora que vocês tiverem tempo também, e verifiquem se tem. Se não tem, o município precisa ter essa participação. Vocês entendem a importância de um secretário estar num curso desse? Não fale isso, Viviane. Só faz uma hora e meia que nós estamos conversando, não fale isso. Né? A importância que se tem, correto? Para nós termos essas informações, tá? Então, transparência ativa, olha que bonitinho. O órgão, né, nossa prefeitura, a internet, que é o caminho de todas as situações. Hoje é engraçado, né? Acabou a internet, ninguém faz mais nada. Por que você não está trabalhando, Ederson? Ah, acabou a luz, não tem internet, eu não tenho o que fazer. Nós ficamos reféns da internet. Como nós ficamos refém da internet? E ela é tudo, né? Ela é um caminho para que essa informação funcione. E a sociedade como um todo, ela precisa ter esse acesso às informações que o município tem. Olha lá que bonitinho. Para não dizer que é mentira de pescador. Tá vendo a planilha que a professora falou para vocês? Depois eu vou imprimir essa planilha. Ela não é desse tamanho, tá? Ela é bem maior. Tem um ditado que diz assim, quando as coisas estão ruins, a tendência é piorar. Brincadeira, tá? Mas tem uma planilha maior ainda, nesse mesmo sentido, que ela traz tudo que vocês precisam ter. Olha que bonitinho, Viviane. Instrumento normativo local que regulamenta a lei de acesso à informação. Então está aqui. Tá? Precisa ter, professora? Precisa. E olha que bonitinho.
ela vai trazer um pontinho para o teu ranking de transparência. Então, se não tem, precisa ter, está escrito aqui. Aquela questão que a professora falou do endereço da prefeitura, é nessa planilha também. Então, tem que ter. Telefone também? Também. Alguns municípios estão mais avançados, né? Tem tudo. Tem, e assim, ó, Viviane, olha que legal. A professora vai tentar trabalhar tudo isso aqui com vocês, tá? Ela traz os pontinhos e no final ela soma 100%. Então, vocês vão depois descobrir qual que é o ranking que o município de vocês está. Às vezes ele está com 50%. Por quê? Porque ele não está cumprindo essa planilha. Diga. Atender essa lei, 12.527. 100%. Se eles não estão atendendo, o tribunal emite. Como que é o teu nome? Daniele, o que o tribunal faz? Ele emite uma planilha com todas essas informações que não estão sendo atendidas. Aí ela fala assim, Daniele, olha, isso precisa ser atendido para que vocês melhorem no ranking da transparência. Geralmente o que está caindo ali é questão contábil, o que mais cai, e de licitação. Tipo, não tem processo nenhum lá. E aí? Vai ficar com 0% nesse item. Provavelmente o ranking caia. Daí a Daniele pergunta assim, professora, mas tem algum município que consegue 100%? Tem. Maringá, Londrina. Não quer dizer muito Curitiba, não está em 100%. Isso! Exatamente. E consegue. Tá? Então é muito ponderante dizer, porque eu não posso. Não. Se eu não me engano, em 2020, depois até olho para vocês, Nova Tebas é um município pequenininho. Né? Eles ficaram com 100%. Olha que bacana. Talvez seja mais fácil. Mas aí, o ideal é que as pessoas entendam que cada um precisa ir lá e... Pois é, mas aí, Viviane, você entende que, não entendo que a professora está falando mal do sistema, não é isso, tá? Eu estou falando que é 2 trabalhos para um. Entende? Porque vocês têm que fazer o de vocês, e aí vocês vão para outro para alimentar o portal da transparência. O ideal é que o sistema ele já seja casado. Um exemplo básico que acontece na tesouraria. Chega aquele monte de nota fiscal lá. No sistema informatizado que eles vão liquidar a nota, o que eles fazem? Já digitaliza a nota, carrega a nota no portal e automaticamente aparece no portal da transparência. Dentro do mesmo módulo. Tá? Não precisa, de repente, dar uma conversada com o sistema lá, que tem essa conjuntura de informações que ao tempo que eles carregam, o sistema já entende. Exatamente. Tá? Mas é um estudo para se ver lá. Né? De repente traga alguém para dar uma mãozinha, porque recai sobre você bastante coisa, né? Que é a administração. Exatamente. Então é hora de dar uma pensada lá, né? Depois a gente vai ver o ranking, tá? Como que ele tá. Você sabe mais ou menos? Depois a professora vai abrir para vocês acompanharem, tá? Porque às vezes é isso. Até o tribunal às vezes tem dificuldade de identificar as informações. Imagina se o tribunal tem dificuldade, imagina quem não entende. Ele fica ligando na prefeitura. Aí liga no telefone que não funciona, que está lá no site. E aí, o cidadão fica nervoso, é óbvio. É assim que funciona. Tá? Então, uma questãozinha para a gente pensar, tá, Viviane? De repente, uma facilidade para o pessoal aí. Você, como secretário, tem todo um aparato para verificar isso aí. De repente, pede melhoria, não sei, para a empresa, para que ela atenda e melhore o ranking de vocês, senão vocês ficam estagnados. Todo ano a mesma coisa, sendo que são coisas que talvez sejam fáceis de resolver, correto? Então tá aqui, ó, bonitinho, tá? As informações que nós precisamos como um todo. Ali tem outras situações, mas que vai também ser abordadas, tá? Cada professor tem o seu painel, então o professor de amanhã ele vem falando sobre ouvidoria,
que também compõe o portal da transparência. Eu não vou tomar o painel dele, mas ele vem falando sobre isso também. Né? A ouvidoria, o quanto que ela é importante. Então, olha só, observância quanto à publicidade, vocês precisam ter essa publicidade. Professora, mas eu que sou aqui da sala do empreendedor, preciso também? Sim. Né? Às vezes sai lá um documento com a data de uma reunião errada, um horário. Aí a pessoa chega lá, não tem reunião hoje, foi alterado. Mas não comunicaram, não estava no portal da transparência. E quando vocês começam a alimentar o portal da transparência, vocês falam até com orgulho. Está lá no portal da transparência. É só olhar lá. Porque está cumprindo o princípio de publicidade, correto? A divulgações de informações de interesse público, independente de solicitação, precisa ser colocada no portal. Não é porque seria uma vez que deu certo, tá? Às vezes a vaga de creche que está lá da Secretaria de Educação do ano passado. E aí? Quem não entende, tá? Eles vão olhar e falar, nossa, 43 vagas e não chamaram meu filho ainda. Pronto, virou uma unha na cidade, ainda mais cidade pequena. Eu brinco que hoje a ouvidoria do município pequeno é Facebook, né? Tudo vai para o Facebook. Olha, dizia que tinha 43. Até a secretária explicar que era do ano passado, já virou uma unha. Até o filho do prefeito entrou na creche e o meu não. Desatualização de informações. Acontece, tá, gente? Acontece. Desenvolvimento do controle social. Quando nós temos uma sociedade proativa, eles cobram mesmo. Tá? Dever de proteção da informação sigilosa e pessoal, garantindo-se disponibilidade, autenticidade e integridade. Aqui cai muito, pessoas, na divulgação de gasto com pessoal. Ah, professora, precisa discriminar tudo que é dolerite da pessoa? Não. Ela precisa aparecer o que ela recebeu de desconto e o que ela tem de líquido. Tem alguns que querem colocar lá um empréstimo no banco Bradesco. Não. Coloca outros descontos, alguma coisa do tipo. Mas não precisa detalhar, às vezes a pessoa não quer que conte. E com razão. Daí tem algum aluno que fala assim, professora, mas o promotor de justiça mandou? Então, se tem uma determinação é diferente de recomendação, guardem isso, tá? Se tem uma determinação que diz, eu vou lá brigar com o promotor? Não, vou fazer o que ele está pedindo. Mas não se dá toda essa abertura, principalmente a gasto com o gasto de pessoal. Às vezes a pessoa tem lá pensão alimentícia que ela não quer contar. Você estraga o rolê da pessoa lá, né? Não dá. 5 deduções de pensão. A gente dá risada, pessoal, mas acontece, tá? Deixa lá outros descontos, outras deduções, que é uma palavrinha bonita, mas não estraga, não. Tá? Professora, mas eu queria... Não, tá? Vamos colocar o básico do básico, desde que seja entendível. Agora, eu preciso colocar hora extra? Eu preciso. Eu preciso dizer que aquela pessoa está recebendo 50% de hora extra. Eu preciso colocar que aquela pessoa está ganhando gratificação. Porque às vezes no meu município tem cargo comissionado puro, tá? Que não tem vínculo nenhum com a administração, que ele está recebendo gratificação, que está totalmente errado. Professora? Às vezes tem os cargos comissionados lá que estão recebendo um monte de vantagem. E isso é proibido. Isso não é um ato legal. Já olhou isso, Viviane? Já olhou lá? Às vezes tem a função gratificada, por exemplo, o Ederson está ganhando 50% de gratificação. Olha que legal, Ederson. Que sonho, né? E aí estão pagando mais hora extra para ele. Está errado. Não se ganha hora extra. Às vezes o pessoal da licitação está ganhando uma gratificação para trabalhar na licitação e recebendo hora extra. Não pode. Às vezes vocês estão lá na sala do empreendedor ganhando uma gratificação. Não, oh meu Deus, mas vamos utilizar? Se elas estivessem ganhando e ganhando mais hora extra, estava errado. Oh meu Deus, vamos pedir hora extra para vocês lá, não é? E atender o pessoal não é fácil, né, Daniele? Não, né? Professora, imagina. Cuidado com isso.
É por isso que a publicidade com vencimentos precisa estar acontecendo. Quer ver um outro exemplo? Às vezes está lá que a pessoa com regime de 40 horas e o horário vinculado àquela pessoa está errado. Da 8 ao meio-dia. E ela regime de 40. Está errado, professor? Tá. Tudo tem que ser casado. E quem que verifica isso? As pessoas daquele setor. Correto? Continuando. Olha só, princípios que norteiam a lei de acesso à informação. Máxima de divulgação, tá? O direito de acesso deve abranger o maior tipo de informações dos órgãos possíveis e também o maior número de indivíduos que poderão usufruir desse direito. A Câmara precisa fornecer a lei de acesso à informação? Precisa. A Prefeitura precisa? Precisa também. Todos que estão fazendo o serviço ali da administração pública precisam ter o seu sítio oficial e fornecer essas informações, correto? Obrigação de publicar, já falamos. Promoção de um governo aberto. Gente, essa promoção aqui é um pouquinho cautelosa. Nós sabemos que por mais que nós temos uma gestão no município, um prefeito que assumiu essa gestão, ou um presidente da Câmara, ele não pode se autopromover. Ah, porque a secretária de Educação conseguiu 5 ônibus. Ah, não foi ela não, né? Foi através dela, mas quem conseguiu foi o município. É, professora? Não acontece lá, né? Não, né? Secretário de Saúde conseguiu 5 quids, né? Para auxiliar a população. Não foi o secretário, foi o município. Tinha uma coisinha que se usava muito, acredito que não use mais lá, tá, gente? Diga para mim que não, fale que não. O brasão do município nos papéis timbrados. Brasão do município escrito, gestão de 2000 e tanto a 2000 e tanto. Acontece ainda? Não, né, Viviane? Não. Ele estava no município. Exatamente. Não se usa mais isso. Não se usa mais isso, tá? A Daniela acabou de trazer o exemplo prático. Eu gosto muito que vocês falem, tá? Porque isso enriquece o nosso conteúdo. Ex ex Isso também, tá, gente? Quando não distribuiu as canequinhas, né? Gestão. Só faltava colocar o nome do prefeito. Nos veículos, tem também, tá? Faz bem grande, tá? Para ver que a gestão tanto. Tudo aquilo que vincula a promoção pessoal não deve ter. Professora, e tem alguns sites que tem isso? Tem. Às vezes eu entro no portal, tá lá, gestão fulano e tal. E isso quando não tá a cor do partido do prefeito. Vermelho e preto. Azul e branco. Nem tem na bandeira a cor daquela, do sítio oficial e tá lá. Então, gente, brincadeiras à parte, mas não pode. Professor, mas fica tão bonitinho no processo de licitação. Tira. Evita. Usa essa palavrinha. Evita porque dá dor de cabeça, correto? Então, promoção de um governo, esqueça. Não pode. Objetivos da lei de acesso à informação, né? Superar a cultura do segredo, acabou o segredo, não tem mais nada escondido. Criar uma cultura de acesso. Então, se o cidadão liga lá, Viviane, como que faz para acessar o portal da transparência? Você precisa contar para ele como faz. Ah, entra lá e procura. Não entra lá e procura, tá? É mostrar o caminho. Você não precisa imprimir tudo aquilo que ele está pedindo. Se tem no portal da transparência, só ensina o caminho. Tem uma coisinha que acontece lá no município, não de vocês, né? Óbvio que não. Às vezes o vereador, né? Ele pede um calhamaço de documento. Está tudo no portal da transparência. Só clicar lá que... Então você pode... Não olha. Aí, Daniela, o que nós fazemos? Nós não precisamos, tá, imprimir tudo. Não pode falar, ilustríssimo vereador, caminho XXX, tá? Resolvido. Tá? Não precisa imprimir.
tudo aquilo que ele está pedindo. Às vezes ele quer 3 processos de licitação de medicamentos, né? Não precisa, é só entrar lá. Se tem no portal da transparência, eu ensino o caminho. Agora o problema é quando vocês ensinam o caminho e não tem. Aí fica difícil também, tá? Então acabar com essa cultura do segredo e diminuir a distância entre o Estado e a sociedade. A intenção do portal da transparência é isso, trazer o cidadão mais perto, porque o Tribunal de Contas não dá conta de verificar tudo aquilo que está no portal. Então é necessário que tenha esse controle social, certo? Olha lá que bacana, tá? A professora deixou separadinho aqui a transparência ativa e passiva. Depois vocês podem estar olhando lá. E olha que bonitinho, tá? A transparência ativa. Tem alguns municípios lá, o portalzinho bonitinho, tá? Todos os ícones bem apresentáveis, certo? O layout de cada sistema, pessoas, vamos falar assim, conforme o sistema que vocês possuem, tá? Não tem um padrão de quadrado, redondo, estrela. Não tem, tá? É conforme conforme o sistema fornece para vocês, correto? Tem uma coisa bacana também que precisa estar no portal da transparência, principalmente no site oficial, é a discriminação das secretarias, tá? O nome do secretário, o telefone da prefeitura, não o celular do secretário, tá? O e-mail, de preferência institucional, tá? Aqueles e-mails que tem lá, @Cafelândia. Vocês também, meninas lá da sala do empreendedor, ideal que tenha, né, o institucional, perdão, para que vocês tenham isso centralizado. Porque às vezes a gente vincula o nosso e-mail pessoal e quando a gente sai da prefeitura, ninguém mais vai saber de nada, principalmente senha. Né? Senha é uma coisa que Deus que nos acuda. Então, secretarias precisam estar discriminado bem bonitinho. Outra questão que cai muito no portal da transparência. Vocês não têm lá no município desvio de função, né? Não tem, né, Daniele? O pessoal de casa também não tem, né? Veja só. Às vezes, eu tenho lá um motorista, certo? Mas o motorista, ele recebe o nome de diretor de departamento, correto? Né? Às vezes, né, Ederson? Aí o que acontece? O abençoado está lá, em desvio de função. Aí ele resolve pedir insalubridade para a Viviane. A Viviane diz que ele não tem direito, porque cargo de diretor de departamento não tem direito em insalubridade. E ele vai para a justiça. Tira print da tela do portal da transparência, cópia do controle ponto, foto dele dirigindo a ambulância e ele consegue uma causa trabalhista. Por quê? Desvio de função. Não estou dizendo para deixar vocês com medo, longe disso, tá? Eu estou falando que isso dá ferramenta para as pessoas terem evidências para trazer algum problema para o município. Às vezes o diretor do departamento está trabalhando lá no cemitério, como auxiliar de serviços gerais. E aí? Faz o quê? Tá? Tudo isso de portal da transparência é para nós olharmos um pouquinho mais com carinho, tá? Principalmente desvio de função, correto? Vamos lá. Continuando. Conteúdos, tá? Isso aqui básico. Isso aqui é bem importante que vocês saibam. Depois nós vamos fazer uma prova oral, tá? Isso ficou na nossa cabecinha, correto? Artigo 8º da Lei de Acesso à Informação, tá? Lei 2527. Conteúdo institucional. Registro das competências. Olha lá, Ederson. Nós estamos no começo da aula. Estrutura organizacional. Endereços e telefones das respectivas unidades e horários de atendimento ao público. Se eu tenho 10 unidades de saúde, as 10 unidades de saúde devem ser cadastradas, tá? Tem que ter lá todo o endereço dessas unidades. Se eu tenho 5 escolas, precisa ter essas 5 escolas, não pode ser uma só, tá? Tudo discriminado. Sabe uma ideia legal, Viviane? Dentro da administração pública, nós sempre temos alguém que entende bastante informática, né? Sempre tem aquela pessoa lá que, nossa, é um expert.
Por que não um servidor efetivo ganhar uma gratificação para alimentar o portal? Olha que bacana. Vou imprimir aquela planilha, vou entregar para ele e falar, filho, você vai verificar se isso aqui está em tempo real ou não. Resolveu metade dos meus problemas, certo? Conteúdo financeiro e orçamentário, registros de quaisquer repasse ou transferências de recursos financeiros. Então isso aqui é mais lá na parte da Secretaria de Finanças e da Contabilidade. Recebi alguma receita do governo, tem que estar firmada lá. Teve alguma despesa, precisa estar firmado lá. Não sei se vocês viram aí, em 2020 criou-se até o portal do Covid, né? Agora o Covid acabou, não tem mais Covid, né? O Covid foi embora. Tem lá gastos com o Covid. Aí você clica lá, não tem nada. Não está escrito nada. Então, tudo precisa estar discriminado, correto? Isso aqui, conteúdos mínimos de um portal da transparência. Informações de licitações. Olha lá, Matheus. Olha lá, Matheus. Informações concernentes, né, a processos licitatórios, editais. Às vezes tem uns editais também, Ctrl+C, Ctrl+V, tá? Às vezes está lá o nome do outro município. Resultados, todos os contratos celebrados. Ah, vamos pegar o secretário de administração de novo? Já que ele veio, né? Vamos pegar ele para Cristo, então. Na concepção de vocês já devem ter visto um processo de licitação, correto? Já devem ter visto lá os pareceres jurídicos também, né? Lindinho, né? Quem que assina um parecer jurídico? Opa. Quem assina um parecer jurídico? O advogado. O prefeito. Vamos lá. Lá no município vocês têm advogados comissionados, não tem? O assessor jurídico. E eu tenho o efetivo, correto? Olha lá, secretário de administração. Os pareceres de licitação são obrigatórios ser assinados por advogados efetivos. Não é o procurador, né? Não é o assessor jurídico. É tão somente o advogado efetivo, porque ele foge do que o assessor jurídico tem que fazer. Ah, professora, mas o advogado efetivo diz que não vai assinar. Ele tem que assinar sim, tá? Recai, tá, de ser um processo nulo. Ah, professora, mas eu não tenho nenhum efetivo. Então eu boto esse assessor jurídico assinar e faz um concurso público. Mas não pode. Pode os dois assinar, professora? Daí pode, né? Se o procurador quer assinar, deixa ele que assina. Apesar dele. Mas tem que ter o advogado efetivo assinando. Aí o que acontece, Viviane? Lá no portal, bonitinho, está escrito assim, ó, jurídico do edital, fulano de tal. Aí eu abro o processo na íntegra, está a assinatura de outro. Olha só, o que o portal da transparência me diz. E aí, Matheus? Né? Situações que passam na nossa mão. Vai ter algum problema para você? Não, para você não vai ter problema nenhum. Mas para o gestor que confiou alguns cargos, vai sobrar para o prefeito. Uma dica que eu vou dar sempre para vocês, tá? Quando vocês tiverem alguma dúvida de alguma situação, sempre entre lá no Google e coloca assim, município que respondeu por algum motivo, o motivo que vocês têm aí em dúvida. E busca lá. Geralmente tem algum acórdão sobre isso. E essa questão do advogado não efetivo assinar processo de licitação tem um monte, tá? Indicação, o tribunal recomenda que seja somente efetivo. Então tem que cuidar bastante com isso também, certo? Informação de licitações falamos, dados gerais sobre programas, ações, projetos e obras. Às vezes tem uma obra no município acontecendo e não está no portal da transparência. Às vezes nós temos o patrimônio do município e não está no portal da transparência. Às vezes nem tem patrimônio, né? Agora tem? Isso. É responsabilidade do secretário de administração? É também. Tá? Patrimônio precisa estar lá no portal da transparência. Lá na salinha do empreendedor, por exemplo, tem imóveis lá que são da prefeitura, correto? Tem que estar bem bonitinho lá no patrimônio, tá?
2 cadeiras, aonde que está? Na sala do empreendedor. Às vezes não está atualizado. Às vezes tem veículos, por exemplo, que já foram até para leilão, mas estão lá no patrimônio dizendo que está na prefeitura. Professora, quanta coisa, né? Quanta coisa. A lei veio para isso? Veio sim, para dizer que é preciso estar lá no portal da transparência. Às vezes tem estoque dentro do município, né? De pneu principalmente, que não aparece no portal da transparência. Precisa, professora? Precisa aparecer quanto nós temos de estoque. E quando o município não tem esse controle? Vamos voltar aqui no Ederson. Ederson, eu vou ter que falar muito para você hoje, tá? Quer ver uma coisa que acontece? Funcionário da educação. É um tal de muda de secretaria daqui, vai para lá, vem para cá, exonerou, voltou, saiu de licença, não veio trabalhar. Guardem, gente. Funcionários da saúde e educação, sempre quando eles se movimentarem de secretaria, os secretários precisam informar de imediato a Secretaria da Administração para que comunique o RH para que mude a folha. Porque automaticamente os secretários, os funcionários de educação recebem com verbas vinculadas. E aí, se eu deixo a pessoa lá no Obras recebendo pelas verbas da educação, então precisa ser avisado de imediato. E da mesma forma a saúde também. Às vezes vocês nem sabem, né? Nem sabe, foi para lá, acertou com o prefeito, então lá. Vocês são o último a saber. Mas é ideal que se tenha essa recomendação para com os secretários, correto? E aqui, bonitinho, tá? As respostas a perguntas mais frequentes na administração pública. Geralmente, lá no sítio oficial de vocês, devem ter lá perguntas frequentes. Quais são os serviços ofertados pela prefeitura? É umas perguntinhas bobas, assim, mas tem que ter a pergunta e a resposta para o cidadão identificar, certo? Olha aqui, ó. Falta, né, de transparência e licitação. A professora falou para vocês aqui do caso dos banheiros, tá? Que incorreu de ter esse problema. Requisitos do site, olha que bacana. Objetiva, transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão. Não adianta colocar uns termos jurídicos lá que ninguém entende, tá? Discrepante. O que é discrepante? Não, coloca uma linguagem simples. Entra aqui, clicou ali. Pronto, resolveu. Às vezes a gente quer deixar tão bonito as coisas, né? Eu escrevi difícil. Não escreve difícil não, que não dá certo, tá? Deixa na linguagem clara, fica mais fácil. Isso quando não tem os desenhinhos, que fica mais fácil ainda. Porque nós somos muito do lúdico, né? Às vezes a gente nem sabe o que está escrito. Ah, naquela bolinha verde lá. Pode clicar na bolinha verde que vai. O lúdico também ajuda, certo? Possibilitar a gravação de relatórios em diversos formatos eletrônicos. Isso aqui é bem bacana também. Tá? Eu preciso disponibilizar no meu portal da transparência que os formatos venham Excel, PDF, Word. Às vezes eu quero colocar tudo zipado lá. Não viaja, tá? Formatos compatíveis. Hoje qualquer celular baixa PDF, né? Então, abrir no celular, tudo ok. Então, os formatos estão aqui, ó, requisitos mínimos, tá? Planilha de texto, de modo a facilitar a análise das informações. Se, por exemplo, alguém vai lá e baixa um processo na íntegra e não abre em PDF, e não abre em formato nenhum, pode trazer alguma solicitação que venha a ser arrumado esses formatos de documentos, correto? Possibilitar o acesso automatizado, né, por sistemas externos em formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina. Então, esses dados devem ser acessados por qualquer tipo de, vamos falar assim, de computador, celular que nós venhamos a ter. Alguém aqui é da época do Linux? Ninguém é? Mas já ouviram falar, né? Linux, gente, era a verdadeira praga na administração pública. Eu sou, tá? Não sou tão antiga assim, mas sou. Linux era uma questão, assim, impossível de se trabalhar. Tem algumas administrações que trabalham, principalmente lá para cima do nosso país aí, eles trabalham com Linux ainda. Ederson, se você acha que é difícil Word, imagina no Linux.
que não se entendia nada. Então, os formatos eles têm que ser compatíveis com qualquer máquina que nós venhamos ter acesso, tá? Divulgar em detalhes os formatos utilizados para a estruturação da informação. Então, quando nós entramos lá no processo de licitação, tem que estar o E do Excel, né, o desenho do PDF, tem que estar bem visível essas situações. Garantir a autenticidade e a integridade das informações disponíveis de acesso. Às vezes nós queremos colocar uma informação lá no portal da transparência e não tem nem a assinatura de quem fez. E aí? Vale alguma coisa? Não. Tem que estar assinado. Olha um exemplo aí de coisas que não, às vezes não aparecem no portal da transparência. Estava numa sala de aula esses dias e falei assim, pessoal, vocês precisam publicar as portarias de férias. Né? Quando as pessoas têm férias, você vai lá e publica. Aí o município falou assim, professora, a gente nunca fez isso. Como assim nunca fez isso? Você precisa saber quem está tendo o direito de férias. A gente precisa saber quem está recebendo gratificação. A gente precisa saber quem é nomeado exonerado. Professora, mas a gente não faz isso. Eu falei, então vocês vão ter problema. Porque nós precisamos dar essa publicidade, correto? Manter atualizadas as informações, já falamos disso. Tá? Indicar o local e instruções que permitam ao interessado se comunicar-se, né, via eletrônico ou via telefone, e adotar medidas necessárias. Olha que bacana isso aqui, tá? Adotar as medidas necessárias para garantir a acessibilidade do conteúdo. Às vezes tem lá no sítio oficial um desenho, tá, de uma cadeira de rodas, não tem? É a acessibilidade do portal. Só que quando a gente clica lá, não aparece nada. Ué, não tem? Não, mas não aparece. Não é porque tem o ícone que tá certo. Não, eu preciso ter o ícone e a acessibilidade para quem vai utilizar, correto? Nos termos da lei. Nossa, professora, a transparência é bem mais difícil que eu imaginava, né? Não é difícil. É questão de adotar alguns controles dentro da administração pública. E é bacana quando nós entendemos a transparência, pessoas, que nós começamos a achar algumas falhas no portal da transparência. Eu estava no mesmo curso na semana passada, e aí eu perguntei essa questão se tinha horário no portal no sítio oficial do município. Aí a menina entrou e falou, meu Deus, professora, não tem. Aí ela comunicou na hora, lá o pessoal do TI falou, gente, por favor, é requisito mínimo. Mínimo é ter o horário de trabalho da prefeitura, correto? Então, precisa ter uma dica que a professora vai dar para vocês aí que falaram que é da 8 a 11, né? E da 1 às 5, correto? Verifica se tem lei que institui esse regime a menor de horas. Ah, não, perfeito. Tem a lei? Show de bola. Então deixa guardadinho lá porque pode surgir. Isso, exatamente. Pede lá para alguém que vai ficar responsável, tá? Criar uma aba, documentos da prefeitura, documentos internos da prefeitura. E coloca essa lei, ou o link da lei, qualquer coisa que indique, porque alguém pode vir a perguntar e dar uma dorzinha de cabeça, né? Até você explicar que foi regulamentado e tal. Então sempre deixa visível, porque ele tira esse foco da população, tá? Mas que legal que foi feita a lei, tá show de bola. Olha aqui, ó, mínimo. Guardem isso, tá? Se vocês quiserem tirar uma fotinha disso aqui, tire. Requisitos mínimos que tem que ter lá no portal, tá? A pessoa deixou com os ícones aqui que fica bem mais fácil. Se não tiver algum desses ícones aqui, acaba gerando dor de cabeça para o município. Olha que bacana lá, ó. Voltamos a falar na estrutura organizacional, telefones, repasses, despesas e receitas, licitações e contratos, programas de ações, servidores, lei de acesso à informação. Então, quando eu clico aqui, Viviane, vai cair lá dentro dos itens que formam a lei de acesso à informação. Um exemplo desse, né, é a própria regulamentação da lei. Então, nós podemos elencar várias situações aqui. Informações classificadas, dúvidas frequentes e dados abertos. Isso são requisitos mínimos para o nosso portal da transparência, correto? Já falamos sobre a transparência. Olha só que bacana aqui também, né? Os nossos arquivos. Vocês já tiveram curiosidade de olhar o arquivo do município? Nem tem, professor. Tem?
tenebroso, é um mausoléu. Gente, hoje os municípios estão adotando de colocar tudo nas nuvens, né? Eu brinco que até os servidores andam nas nuvens, né? Tem servidor que vive na nuvem aí, literalmente. Por que não, né? Trabalhar com esse arquivo digital também. Diga para mim que não acontece lá, né, Ederson? Por exemplo, Viviane liga e fala assim, Ederson, eu preciso da ficha funcional da Maria. O Ederson fala, tem que ir lá procurar naquelas caixas lá no arquivo. Por que não ter digital? Né? Um clique, ó, tá aqui, ó. Evita de ficar procurando papel. Às vezes a informação é para ontem e nós acabamos perdendo o trabalho. Então, uma das coisas também que incorre bastante o portal de transparência é nós termos essa funcionalidade digital dos documentos. Preciso guardar, professora? Sim, né, tem documentos aí que tem várias décadas que precisam ser guardados. Mas nós podemos adotar a prática de ter isso também digital. Tá? Depende. Por exemplo, tem documentos aí que são 5 anos, tem documentos que são para 50. Então, varia de documentos para documentos, tá? Então, tem a lei do arquivismo que ela diz, né? Tem uma tabela que ela fala documentos que podem ser arquivados. Depende do documento, correto? Então, arquivo, uma coisa bem bacana de se cuidar também. E digam para mim que lá no município de vocês não some documento. Some ou não some? Mateus, processo de licitação, some ou não some? Some? Muito? Então nós temos que ter essa prática. Quanto mais tecnologia nós trazemos, pessoas, menos trabalho nós temos. Eu sei que tem pessoas que não gostam de tecnologia, né? Tem pessoas que realmente não gostam. Mas a questão não é gostar, a questão é nós reformularmos o nosso processo de, principalmente, guarda de documentos. E RH é uma coisa que a gente precisa cuidar bastante, tá? É um tal de ter a aposentadoria, de vir atrás de vocês buscar documento. Gente. Ó, outra coisa. Questão de EPI. A gente sabe que tem servidor que não gosta de usar EPI, né? Não recusa. E aí, se nós não temos um controle que ele se recusou a usar o EPI, ele entra com a causa trabalhista e ganha. Então, fornecer o EPI é muito importante, mas se resguardar quanto a isso, melhor ainda. Fiscalizar. Gente, a questão da transparência não é só vocês, tá? Eu tenho que falar porque é a regra e a legislação traz isso. Mas o que? Tudo isso é elencado a várias pessoas. Por exemplo, vocês têm uma figura lá chamada controle interno, não tem? Essa figura é uma que precisa ficar com o olhão bem grande lá. Porque ela, automaticamente, ou ele, né? Ele fiscaliza em tempo real dentro da prefeitura. Ele deve repassar para vocês as informações do que deve ter e o que não deve ter. Precário, né? Exatamente, Daniela. E olha, e deixa eu falar para vocês, as maiores causas trabalhistas é por causa do EPI. É por causa do EPI. Não. Na verdade, assim, infelizmente, né, algumas práticas do município que deveriam ser levadas muito a sério acabam. É igual o controle plano. Eu estou falando para vocês, mas eu sei que tem municípios que nem fazem. Nem registram. Não sabe? Exatamente. E tem algumas pessoas que entram na administração. Agora, para o social, não, né? Mas às vezes a pessoa estava lá 2 meses e o RH nem sabia. Ah, mas daí faz um ato retrativo, tá? Coloca lá que os efeitos é desde janeiro. Gente, não faz isso não. E se a pessoa morre no caminho? Fecha a folha de aviso. Tudo certo. E se a pessoa falece? Eu sei que tem. A professora também veio de um município desse tamanho. E às vezes os mesmos vícios que tem lá, a professora também passou. E causa trabalhista, ela vai mais além ainda porque, geralmente, né, na maioria dos casos, o Ministério do Trabalho vai defender quem? O trabalhador, óbvio, né?
Mas aí o que acontece? Vai lá e perde a causa. Né? Mas o município não quer pagar. Não tem não querer pagar. Automaticamente o dinheiro é sequestrado das contas. Tá? Quando vê lá menos 50 mil, a causa trabalhista do fulano. Então são situações que também incorrem. Não publiquei a portaria de férias. Não tem uma publicidade para isso. Então, quanto mais publicidade nós dermos, eu estou pegando bastante a questão do pessoal que é mais a dor de cabeça. Nós temos muitas questões, frotas, nós temos licitações, tem outras coisas, mas uma coisinha que judia bastante é a questão de publicidade e a vencimento dos servidores. Então, dá uma olhadinha lá nisso, é muito importante. Às vezes o salário de vocês está errado e vocês nem estão vendo. Eu particularmente, não tinha o hábito de olhar. Né? Olha lá, quero falar com a Francisca. Francisca não trabalha mais aqui. Mas no portal está dizendo, e aí? Então falar o quê? Realmente nós estamos errados. Então, professora, a gente pode pedir para atualizar? Sim. Tá? Faz um documentozinho lá. Mas eu posso, professora? Pode fazer um memorando. Alterar o nome da atendente que já não está mais no município. Pronto, resolvi o problema. Se não fez, aí o problema não é mais de você. Porque querendo ou não, ela está vinculada lá no sítio oficial de vocês. Certo? Pessoal, eu sei que é muita informação, tá? Mas assim, perguntem. Professora, como que a gente faz isso? Tá? É importante que vocês saiam também com essa solução aí pro probleminha de vocês, correto? Vamos para um cafezinho, daqui a 15 minutos nós voltamos.